Hesíodo escutou as musas e elas falaram, falaram o ser. O ser só é possível quando é falado. Antes disso, ele é não ser, falado pelas musas. Essa fala do poeta, e como era das musas, presentifica as divindades e o próprio homem para si mesmo, né? O cosmos. A linguagem desvela o ser. O ser é aquilo que é dito. Mas o dizer, ele se refere ao ser. Essa é a tese do Agamben, desse livro, que é a filosofia. Quando eu falo para você, a árvore da minha rua é bonita, nós nos entendemos. Eu estou usando o nome árvore e você entende esse nome. Você pensa algo. Você pensa aquilo que eu quero que você pense quando eu falo a árvore da minha rua é bonita. Como pode, né? É porque isso é possível, porque o nome árvore ele se refere a alguma coisa que recebe esse nome. A alguma coisa que recebeu o nome árvore e que acompanha a minha fala. Essa alguma coisa é uma. Isso que. O que o Agamben, né, trazendo do Platão, essa substância ou esse subjecto, isso que está por baixo do meu dizer, esse ser, esse mundo que acompanha meu logos, por isso que é uma ontologia, esse ser que é o fundamento do predicado, é bonita. Esse é o pressuposto da linguagem, significa que tudo aquilo que é nomeado, ele é o pressuposto do dizer. E é o dizer não daquilo que é nomeado. Eu não faço a árvore aparecer quando eu falo. É ao dizer alguma coisa sobre aquilo que é nomeado. A linguagem tem uma estrutura pressuponente, que é se fazer acompanhar por algo não linguístico, mas é um ponto em que há uma relação, o ponto em que se relaciona. O Agamben mais para frente vai pensar, como é que pode, né? Nós temos então o ser, que ele permite o dizer. Como pode eu articular o ser e o dizer? Que regra articula o ser e o dizer? Isso nós vamos ver mais para frente. Mas há uma articulação, há uma relação. A linguagem tem um ponto que é o ponto da relação entre o ser, que é aquilo que é pressuposto, né, por existirem coisas nomeadas, e esse pressuposto da linguagem é o pressuposto da linguagem, é o pressuposto do dizer. Dizer algo sobre algo. Então, voltando para o início desse vídeo, o ser, ele é aquilo que é dito, mas ele é aquilo que sobre o qual nós falamos. O ser só é quando é dito.
Mas o dizer é sobre o ser. E ele é o pressuposto do dizer. Nós chegamos a esse ponto, né, de entrarmos nesse assunto, porque nós vimos Hesíodo falando sobre a fala divina, que é aquela fala escutada pelo poeta e que passa a ser a dele, né? É aquela fala que presentifica os elementos, as entidades cósmicas, os deuses, os homens, né? As potestades. Nós vimos Hesíodo e nós vimos também outro ponto importante, né? Foi quando ele fala sobre, nos Trabalhos dos Dias, sobre o mito de Pandora. Ele fala que os males que saem da caixa dela, aliás, do jarro dela, né, o jarro de Pandora, eles têm vida própria, eles acontecem por eles mesmos, né? Eles têm vontade própria, os males. Eles saem do vaso quando ela abre a tampa. Mas aquilo aquilo pelo qual se tem expectativa, a elpis, precisa que seja falado para acontecer. O mal acontece por vontade dele próprio, mas os bens precisam da fala, e da fala do homem. Aí não mais aquela fala que presentifica as divindades e o próprio ser, o próprio homem para ele mesmo, mas a fala que produz o bem para o homem. Está dizendo que, se no primeiro ponto o ser é aquilo que é falado, agora nós estamos falando que o homem é um ser que fala. Ele precisa falar, senão não será homem. O homem é aquele que se faz homem. O fazer coisas, produzir o bem, você pode entender como o homem se produzindo, se fazendo homem. O homem é aquele que tem linguagem, é aquele que fala. Então nós estamos agora falando sobre esse homem, que só é homem quando fala. E o que é a linguagem? Como funciona a linguagem do homem? Entendendo que existe existe na linguagem algo que não é linguístico. Existe um princípio, a linguagem tem um princípio originário, que é um princípio mitológico. É um princípio que, por ser princípio, fundamenta a linguagem, que é uma relação particular que a linguagem tem entre o ser e o dizer. A gente não está falando aqui só agora sobre o ser dos deuses e dos homens. A gente está falando de tudo aquilo que é nomeado.
dizer sobre tudo aquilo que é nomeado. Qualquer coisa que faça parte do nosso universo de linguagem, ela, na linguagem funciona essa relação do ser que, que é pressuposto, é o pressuposto do dizer, que se articula o dizer de uma forma que nós não entendemos, mas que funciona. Senão a gente não conseguiria dizer, ou ser entendido, né? Ouvir. Mas, então assim, ainda é algo, ainda nós estamos falando do ser, não do ser divino, mas do ser como aquilo que está pressuposto ao dizer, aquilo que se articula ao dizer. Então a gente está avançando aqui na nossa investigação. Tá? Obrigado por ter visto o vídeo.